Olá pessoal, estamos dando continuidade à nossa aula de elementos de máquinas. Tá? Mais uma vez aqui, vou projetar minha tela. Abrir aqui onde a gente parou. Certo? Então a gente parou nesse ponto. Vimos essa última fase aqui, no último vídeo. E vamos então reiniciar aqui desse ponto, certo? Então, fechar aqui minha tela. Pegar aqui meu marcador. Deixa eu colocar o tempo aqui. Certo? Para a gente não se prolongar mais do que 20 minutos. Então, o que essa parte aqui, esse slide 31, o que chama atenção, né? Dois tipos de configuração aí onde a engrenagem, a posição da engrenagem em relação ao eixo, tá? E aos mancais. Então, o que acontece? Essa situação é a convencional. Veja que tem um mancal desse lado e um mancal desse lado, a engrenagem está no meio, tá? Essa outra situação aqui que temos é que o eixo está em balanço aqui com a engrenagem na ponta. Né? Ela está na extremidade, não tem um mancal apoiando aqui após ela. Tá? Então isso muda um pouco. O que muda? Que muda essa relação entre a largura e o diâmetro. Tá? Que nesse caso aqui, que é o normal, mesmo assim, tem que ser observado esse critério, que diz o seguinte, que essa relação entre a largura da engrenagem e o diâmetro dela tem que ser menor ou igual a 1,2. Então, por exemplo, se utilizar o 1,2 como critério, se eu tiver uma relação entre a largura e o diâmetro 1,2, eu vou ter uma engrenagem extremamente larga, né? Uma largura muito grande. Então, esse critério aqui, ele é só para que não seja ultrapassado esse limite. Não quer dizer que tem que ser igual a 1,2, mas que não pode ser ultrapassado esse limite de 1,2. Bem como também essa parte aqui, esse outro critério. Nesse caso, como é mais crítico, que a engrenagem está em balanço, o critério então é 0,75. Então, nesse caso, obrigatoriamente, a largura tem que ser menor do que o diâmetro, ou seja, tem que ser no máximo 75% do diâmetro. É isso que essa relação aí está trazendo, tá? Então, esse slide quer dizer essa questão aí, que deve ser observada no momento do cálculo. Por que isso? Veja que nessa equação aqui de critério de desgaste, tem o B, que é a largura, e o D. Então, eles estão colaborando com a resistência da engrenagem. Então, quando for definido esse diâmetro, o diâmetro normalmente é uma característica aí que tem relação com o movimento circular e a transmissão de potência. A largura da engrenagem já é um critério que ele é normalmente adotado para dar resistência mecânica a essa engrenagem, né? Porque se tem uma possibilidade de deixá-la um pouco mais larga ou um pouco mais estreita, tá? O diâmetro não, o diâmetro normalmente ele é em função, então, dessa cinemática aí do mecanismo de transmissão, da quantidade de dentes, etc. Só para entender aqui, de uma forma prática, onde é que entra esse critério. O módulo, nós vimos que é uma das principais características geométricas, é dado em milímetro, então, e aqui tem módulos normalizados que devem ser usados, né? Por quê? Quando você vai fabricar uma engrenagem, ela é por usinagem, normalmente, né? Existem outros processos de fabricação, sim, que é metalurgia do pó, né? Pode até ser fabricado por fundição, mas por usinagem, então, esse critério é muito importante que ele esteja normalizado, tá? Porque aí você vai utilizar uma ferramenta específica, uma fresa específica para usinar uma engrenagem,
E aí ela tem um tamanho de módulo lá para entrar bem no meio dos dentes ali, para tirar o material da roda ali. Tá? Então sempre é importante tentar usar um módulo normalizado. Às vezes a gente calcula o módulo, ele é um valor quebrado. Aí então a gente aproxima do módulo mais próximo, normalizado, e recalcula os outros valores que estão relacionados a ele, já que ele é uma das principais características geométricas aí. Ok, então aqui no 6.8 a gente vai entrar nesse outro ponto que relativo à resistência da engrenagem, né? Resistência mecânica da engrenagem, que é a resistência à flexão no pé do dente. Então eu falei no vídeo anterior que são dois os aspectos relacionados à resistência. Um, o desgaste, a pressão que ocorre nos dentes vai causar um desgaste, ela precisa resistir a isso. O segundo é a flexão desse dente. Então, sobre esse esforço, esse dente vai tender a flexionar. Ele não pode quebrar, já que ele é o elo aí de transmissão entre os dois eixos. Entre as duas engrenagens e os dois eixos, certo? Então, como é que redimensiona isso aí? Utiliza-se as regras relativas ao movimento circular que nós já falamos, certo? Potência, torque, força tangencial, força resultante, deve ser calculado. Aqui, ó. A gente já viu isso aqui porque foi necessário no cálculo do eixo. O eixo que está nessa engrenagem está sujeito aos mesmos esforços, tá? Só que o dimensionamento dele é diferente, a metodologia de cálculo de dimensionamento é diferente no eixo da engrenagem, apesar de o esforço ser o mesmo. Então, força tangencial é a primeira, né, que a gente encontra aqui, depois a força radial, tá? Depois a resultante, a gente já viu isso aí no eixo, já é meio que uma revisão, tá? A resultante. E aí, a equação propriamente que nos dá esse dimensionamento para resistência à flexão do dente, certo? Então, o que temos aí que deve ser observado na equação? Então, a força tangencial, a força ao qual esse dente, a gente viu que nessa transmissão de potência, a força tangencial está sobre um único dente, certo? Então, essa força tangencial que eu vou usar para dimensionar essa resistência à flexão do dente. Primeiro, para saber qual a tensão máxima que está atuando nesse dente, que é isso que essa equação vai fazer. Ela vai calcular a tensão máxima atuante no dente. Com isso, utiliza-se o quê? Força tangencial, tá? Um fator de forma, que existe uma tabela, então. Essa tabela é de acordo com a quantidade de dentes. Tá? A quantidade de dentes define o fator de forma. O fator de serviço, uma outra tabela, então, isso tem a ver com a quantidade de horas que se utiliza um determinado equipamento. A gente vai ver também, tem uma tabela. Esse é o mesmo fator de serviço que é utilizado na outra equação que nós vimos anteriormente. Eu vou até voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltando aqui, ó. A nossa equação de critério de desgaste, veja que tem um fator de forma aqui no final. Ó, né? É o mesmo fator de forma. Eu não havia mostrado a tabela, porque eu vou mostrar agora, depois, no final aqui. Tá? Então, é o mesmo fator... desculpa, o fator de serviço. É o mesmo fator de serviço daquela primeira equação. O fator de forma, não. Só é utilizado nessa equação de flexão do dente. Aqui, a largura do dente, o B, né? E o M, o módulo que foi utilizado, módulo normal, de preferência normalizado, né? Então, ó, veja que para me calcular qual a tensão no dente, eu utilizei o esforço que está sendo aplicado nesse dente, uma característica geométrica de forma, a quantidade de horas que vai ser utilizado, o fator de serviço, que é basicamente o tipo de equipamento e a quantidade de horas, e as características aí geométricas principais. Então,
Veja que as equações todas elas seguem a lógica da resistência dos materiais, dos elementos de máquina. Características geométricas e aspectos relacionados aos materiais e aos esforços aplicados. Então, com isso, eu terei um valor, né, que é da tensão máxima atuante na base do dente, ou seja, atuante no dente. Tá? E aí, eu preciso que o material selecionado para esse elemento de máquina suporte essa tensão máxima. Tá? Por isso que nós, aqui na equação, está mostrando o quê? Essa tensão, que é a tensão aplicada sobre o dente, tem que ser menor do que a tensão que o material suporta. Tá? Então, ficou claro isso aí? Então, caso tenha alguma dúvida, coloquem lá no Google Class que eu vou tentar explicar de uma forma diferente, mas basicamente é isso, tá? Eu tenho uma tensão aplicada no dente e tenho uma tensão que o material suporta. Então, a tensão aplicada, obviamente, tem que ser menor do que a tensão que suporta o material. Porque senão, o que vai acontecer? O dente vai quebrar sob o esforço de flexão. Ele vai quebrar, certo? Então, fator de forma. Olha aqui. Como é que o que, né? Está aqui na forma, fator de forma. Ele é relacionado à quantidade de dentes. Veja, quantidade. E se a engrenagem é externa ou interna, né? Então, número de dentes, 10, por exemplo. Quanto é o fator de forma? 5,2. Então, é assim que... número de dentes, 24. Está aqui. Fator de forma, 3,2. Observe aí que quanto maior a quantidade de dentes, menor é o fator de forma. Tá? Ele vai diminuindo e não aumentando. Próximo. A tabela de fator de serviço. Tá? Então, o fator de serviço que é utilizado tanto no critério de desgaste como aqui na flexão. Então, o que deve ser levado em conta? Qual o tipo de equipamento que é utilizado essa transmissão, essas engrenagens? Então, nós falamos desde o começo, aí também no começo desse material de engrenagem, que engrenagens são utilizadas sempre que eu preciso transmitir potência de um eixo para o outro. Em máquinas, isso é muito comum em função de eu querer o quê? Ganhar torque, ganhar velocidade, reduzir velocidade, etc. Tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Então, por isso, tem vários equipamentos, vários tipos de equipamentos que são indicados aqui à aplicação. E aí, com isso, eu vou aqui para esse lado e analiso. 10 horas de serviço, 24 horas de serviço. Então, e o fator de serviço ele é como um coeficiente de segurança. Né? Se eu utilizo 24 horas do equipamento, veja que o fator de serviço é maior, tá, do que 10 horas. Então, no dimensionamento, deve-se levar em conta isso. Se houver probabilidade de eu usar 24 horas, então que eu use o maior valor. Né? Por quê? O maior valor, né, no fator de serviço vai aumentar a tensão aplicada. Isso vai fazer com que eu tenha que indicar um material mais resistente para essa engrenagem. Porque esse valor aqui tem que ser maior do que o valor aplicado. Então, seguindo, a tensão admissível, que é essa tensão aqui, ó. Tá? Então, eu falei o quê? A tensão do material tem que ser maior do que a tensão aplicada. E aí, o que eu faço para me conhecer a tensão do material?
eu vou em catálogos, eu vou em materiais técnicos que vão me dizer quanto que um determinado material suporta de tensão. Tá? É importante eu entender se eu peguei o valor de algum catálogo, se esse valor foi obtido no ensaio de tração, como o fornecedor do metal obtém esse valor. E que tipo de fabricação tem esse material. Por que isso? Para mim incidir sobre essa tensão, que às vezes é uma tensão de escoamento, que eu posso pegar no catálogo, eu incidi sobre ele um coeficiente de segurança. Lembre dos exercícios que eu passei para vocês sobre eixos. Isso aí segue a mesma regra em relação ao coeficiente de segurança. Ó, veja que o nome aqui é tensão admissível. O que é a tensão admissível? Para projetos mecânicos, a tensão admissível é chamada de tensão de projeto também. Então, é a tensão limite que o projetista determina para aquele projeto que pode ser aplicado sobre ele. Quando ele faz isso, o que ele analisa? Quanto que o material... Para projetos mecânicos, a gente analisa qual a tensão de escoamento do material, que é a tensão de escoamento é o limite da zona elástica do material, ou seja, onde ele vai sofrer deformações elásticas sem sofrer qualquer dano. Só que eu não posso trabalhar num projeto com essa tensão só, né? Eu devo aplicar sobre essa tensão um coeficiente de segurança para que a minha tensão admissível, a tensão do meu projeto, seja menor do que a tensão de escoamento do material, porque eu não quero que chegue lá. E a tensão admissível é a tensão que eu vou permitir que seja, que eu estou admitindo que seja aplicada num determinado elemento de máquina que eu projetei. Tá? Então, no caso aqui, só para vocês entenderem bem, aqui essa tabela, que é um exemplo, né? Hoje, se a gente fosse fazer na prática, como é que a gente ia fazer? Eu ia pegar um catálogo do fornecedor, porque lá tem todas as informações técnicas referentes a um determinado material que ele vai me vender. Os materiais são vendidos com ficha técnica. Então, você sendo engenheiro, vai fazer um projeto, vai adquirir um material para o teu projeto, peça do seu fornecedor uma ficha técnica dele. Que aí ele vai fornecer todas as informações, desde a composição química dessa liga até os valores de resistência, tração, escoamento, dureza, etc. Certo? Isso para projetos eu estou falando, né? Lógico, eu não estou falando que você vai comprar um material na esquina aí e o cara vai fornecer isso, que não vai ter, tá? Então, para fornecedores realmente de materiais que fabricam materiais, né? Fabricam aço para projetos. Então, o que temos na tabela aí é o quê? Alguns materiais, né? E a tensão admissível desse material. Quando eu uso o termo tensão admissível, eu já estou dizendo que nesse valor já foi incidido o coeficiente de segurança. Tá? Então, esse é o caso aí. Os livros trazem exercícios didáticos, então eles já trazem uma tensão admissível, que é o caso desse livro aí que nós estamos usando, que é do sarquismo euclidiano, de elemento de máquina. Então, ele já traz a tensão admissível, ou seja, para você usar direto. Você não vai precisar aplicar nenhum coeficiente de segurança nesse caso aí. Mas saiba que no projeto real não é bem assim. Você vai precisar conhecer qual é a tensão de escoamento e aplicar o coeficiente de segurança. A gente fez exercícios referentes ao dimensionamento de eixo, que eles faziam referência a isso aí, tá? Então aqui, ângulo de pressão. Falei lá no começo, né? Para a engrenagem de dente reto, a gente utiliza o ângulo de pressão. Qual é esse ângulo? Está mostrando aqui, ó. Nessa figura aqui, nós conseguimos ver bem qual é esse ângulo de pressão. Está indicado aqui. Então, o que acontece? Traça-se uma perpendicular ao engrenamento
a linha de engrenamento, tá? E solta uma inclinação que vai desse ponto, né, do primeiro ponto de contato das engrenagens até o último ponto de contato das engrenagens quando elas estão engrenadas, quando elas estão em movimento. Então, ó, o primeiro ponto de engrenamento é esse aqui. Ó, tá? É o primeiro contato que as engrenagens têm. Esse ponto aqui, ele vai engrenando, engrenando, engrenando até aqui. Aqui ele é liberado, certo? Então, esse é o ângulo de pressão aqui de 20 graus, que é padronizado para engrenagens cilíndricas de dentes retos, certo? Outra característica geométrica que é importante, fundamental, é o perfil envolvente, chamado, que praticamente todas as engrenagens utilizam aí. Tá? Existem outras configurações, mas essa é a mais usada, que é o chamado perfil envolvente. Tá? Que é esse abaulamento aqui, ó, do dente, tá vendo? Então ele não é reto, ele é abaulado, que a gente chama. Por quê? No movimento, um dente ele rola sobre o outro. Então ele rola sobre essa superfície aqui. O perfil envolvente, ele inicia no diâmetro de base, veja. Ele não inicia no pé do dente, ele inicia no diâmetro de base, que é essa linha vermelha que eu tracei aqui, certo? Então, isso é chamado perfil envolvente do dente, que é uma característica comum das engrenagens. Aí, todas as engrenagens, na verdade, não só as cilíndricas de dente reto, mas também as outras, certo? Só para a gente compreender aí. Então, encerrou aqui nosso material, tá? Então, estou encerrando esse vídeo, encerrando esse material sobre engrenagem, tá? Na sequência aí, eu vou entregar exercícios para vocês fazerem, certo? Aproveitem a videoaula. Até a próxima.